Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 25 de abril. Dia seguinte à grande vitória do Glorioso pela fase de grupos da Copa Libertadores. Estamos no bolo. Júnior lidera com 5, Universitário e LDU tem 4, Botafogo vem a seguir agora com 3. E na próxima rodada, Botafogo e LDU, Universitário e Júnior. Podemos até chegar à liderança, pois dependendo da combinação de resultados, isso pode acontecer. Só que antes da gente se preocupar com esse próximo jogo pela Copa Libertadores, vamos, claro, repercutir aqui essa grande vitória, com declarações de Arthur Jorge, declaração também do treinador adversário. Vou trazer aqui uma análise de vários lances para que a gente possa destrinchar como o Botafogo chegou a esse resultado positivo. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, fica aquele convite especial para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Sua participação é sempre muito importante. Estamos agora buscando os 45.400. Passo a passo, a gente vai se aproximando dos 46 mil inscritos aqui no canal. Sempre destacando a programação do dia. Hoje, programação completaça. Você tem esse Radar Alvinegro, você tem o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11, 11h30 da manhã. Depois você tem a tradicional live da hora do almoço a partir de 1h05 da tarde. Às 18, 18h30, mais um vídeo, mais um Radar Alvinegro. E às 22h05, mais uma live aqui no canal. Então, programação completaça. Esteja aqui conosco, porque certamente vai ter muita informação. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui a opinião do treinador que saiu derrotado. A equipe do Universitário é bem treinada, joga num 3-5-2 que dificultou bastante a vida do Botafogo, especialmente na primeira etapa, quando a marcação estava muito bem encaixada e o Botafogo, mesmo transitando essa posse de bola de um lado para o outro do campo, por diversas vezes demorando demais para poder fazer essa bola circular, a gente teve grande dificuldade de pisar de fato na grande área do adversário. Você sabe muito bem disso, né? Da primeira para a segunda etapa a gente teve uma diferença aí bem significativa de como o Botafogo se comportou nesse confronto. E o treinador adversário, ele comentou o seguinte, após a conclusão da partida, né, quando ele foi falar a respeito do resultado. Abre aspas. Não estávamos acostumados, o campo estava muito complicado, não é desculpa, mas é muito difícil porque é muito rápido, é sintético. É outro futebol jogar em campos como esses, mas não é desculpa. No primeiro tempo eles tiveram a posse, nós tivemos algumas aproximações, não tivemos sobressaltos no primeiro tempo. Eles não criaram chances claras, não me lembro de nenhuma. Na verdade teve uma chance com o Savarino que foi bem perigosa, né, que o goleirão ele quase perde ali o tempo, ele dá um tapinha na bola, ela bate ainda no travessão e sai. Isso foi na primeira etapa. Então a gente teve sim essa oportunidade, mas ele não lembrou. No segundo tempo começamos muito mal, jogamos 10 minutos muito mal, o que é estranho para nós, desconcentrados, vários erros seguidos que geraram os gols deles. E aí ficou difícil. É uma equipe boa que melhorou muito com seu novo treinador, uma equipe difícil pelo campo ser muito rápido e pelos bons jogadores que tem na frente. Uma análise justa aqui do treinador adversário. A gente sabe que o jogo no campo do estádio Newton Santos ele fica mais rápido mesmo e as equipes podem ter um pouco de dificuldade de se adaptar. Acaba sendo um ganho técnico para o Botafogo e que bom que a gente tem conseguido tirar proveito disso. É sempre importante você conseguir mandar bem jogando em casa. E a gente espera um Botafogo muito forte ao longo dessa temporada, com os adversários tendo sim dificuldade de nos enfrentar no estádio Newton Santos. Agora, quero começar destacando aqui falas de Arthur Jorge. O homem sabe fazer aquele relacionamento com o torcedor. Os resultados já ajudam. É óbvio que os resultados já ajudam. Mas quando você tem o próprio Arthur Jorge enaltecendo o papel da torcida nesse confronto, deixando bem claro que a presença do torcedor foi fundamental para que o resultado acontecesse, aí você começa a ter uma relação cada vez mais próxima. Coraçãozinho para Arthur Jorge, essa é a grande verdade. O homem disse o seguinte, abre aspas, quero demonstrar minha gratidão, mas também de todo o elenco para a torcida. Foi o primeiro espetáculo que tivemos em campo. É impossível hoje não termos ganhado por causa da atmosfera. Eles elevaram nossa adrenalina e motivação. A torcida nos acolheu de uma forma muito importante. Sei que a intimidade comigo vai depender dos resultados, mas estarei aqui para fazer o meu melhor. A torcida é uma peça fundamental para o sucesso do Botafogo, estou muito satisfeito. E a torcida do Botafogo, mais uma vez, através do movimento Ninguém Ama Como a Gente, fez um papel espetacular, um mosaico que é digno de elogios por tantas e tantas torcidas Brasil e mundo afora, inclusive. Porque a complexidade para você colocar na arquibancada aquele desenho que a gente viu, rapaz, não é fácil, definitivamente não é fácil. E a estratégia do movimento Ninguém Ama Como a Gente também foi muito importante, né? Deixando bem claro e avisando para a rapaziada,
não sentem lá nas laterais, porque o jogo é 7 da noite, a gente precisa dar massa compacta, conforme gosta de dizer o Pedro Depp, lá no setor leste superior e leste inferior, para que pudesse sair conforme saiu. E ficou maravilhoso, uma verdadeira obra de arte. A torcida do Botafogo nesse quesito de fazer a festa na arquibancada, fazer os mosaicos, realmente está dando show, não tem nem o que falar. E a gente espera que essa sinergia arquibancada-campo possa se fortalecer cada vez mais conforme nós tivemos em vários e vários momentos na última temporada. Sim, o desfecho foi péssimo, a gente sofreu pra caramba, mas agora é bola pra frente e fazendo a nossa parte enquanto torcedores. E o nosso papel, claro, é torcer no fim das contas. Vou destacar aqui uma outra fala do Arthur Jorge que eu achei bem interessante, essa sobre o Luiz Henrique. Tá? Luiz Henrique que ontem conseguiu fazer o seu gol. No primeiro tempo, em vários momentos, acabou retendo demais essa posse de bola. Sempre tentava chamar a marcação para ele, mas às vezes o jogo pedia um passe mais acelerado, uma tabela rápida. E à medida que o Luiz Henrique conseguir adaptar isso no seu jogo, eu entendo que ele vai se tornar uma peça letal no nosso setor ofensivo. De verdade mesmo. No primeiro tempo você já teve alguns vislumbres assim de como a gente pode ter um Luiz Henrique usando toda a sua habilidade, todo o seu talento para ser mais incisivo. E eu vou mostrar aqui, inclusive, alguns desses momentos. Mas em outros a gente sabe que o Luiz Henrique acabou ficando com essa posse de bola demasiado. Então a gente precisa realmente fazer esses ajustes. Eu entendo que no segundo tempo, até pela mudança de posicionamento que o Arthur Jorge promoveu em relação ao Luiz Henrique, ele foi muito mais o segundo atacante no segundo tempo do que um ponta, né? Na primeira etapa, nitidamente estava ali aberto pela direita, tentando se aproximar do Damian e tal, mas na segunda etapa não. Ele fez 2 atacantes, Júnior Santos pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, e um dos gols do Botafogo sai justamente por conta desse posicionamento do Luiz Henrique, e já vou mostrar aqui nessa análise tática. Mas vale destacar as palavras de Arthur Jorge sobre o atacante. Abre aspas. Luiz Henrique trabalhou muito, competiu, tem que trabalhar mais para fazer mais gols. É isso que esperamos de todos os jogadores. Estou satisfeito, é um jogador de entrega total. É uma referência para os mais jovens por tudo que representa. Hoje foi o primeiro de muitos, eu espero. O tempo é o que é. Temos tentado usar as ferramentas possíveis e necessárias. Hoje estão lá dentro já, estão fazendo recuperação. Só tiramos o Matheus para fazer entrevista. É ganhar o jogo, dar o abraço, mas o foco já está virado para o próximo domingo. Os jogos são com tanta proximidade que já pensamos no domingo. E não tem como ser diferente, é um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, 11 da manhã no Maracanã, um jogo que vai ser difícil. O Flamengo foi na altitude, poupou diversos titulares e acabou perdendo por 2-1. Mas dentro do planejamento do rubro-negro, acredito, eles entendem que fechando com 2 jogos no Maracanã, eles estarão com todas as condições para poder classificar para as oitavas de final. O planejamento pelo lado de lá deve ser esse. Pelo lado de cá, conforme o Arthur Jorge já deixou bem claro, já fazer a recuperação no próprio vestiário, porque não tem tempo a perder. Hoje, continuar fazendo esse regenerativo com quem jogou, mas intensificar com a galera que não entrou em campo, porque é necessário para você colocar todos os atletas no mesmo nível físico. Uma outra declaração que vale destacar de Arthur Jorge é quando ele fala aqui sobre a arrancada do Botafogo nessa fase de grupos, mas que agora a gente está, nesse bolo pela classificação. Tivemos um arranque em falso na fase de grupos, era importante vencer hoje. Estou muito contente por vencer meu primeiro jogo da Libertadores no ano que ganhei jogos de Champions. Do ponto de vista pessoal, é extraordinário, mas nesse momento o importante foi ter ganhado 3 pontos, de forma muito justa. Não foi ganhar só por ganhar. Ganhamos com um bom desempenho, fomos claramente superiores. E fomos mesmo. Não tem nem o que falar em relação a isso. Nós fomos superiores. O primeiro tempo do Botafogo não foi ruim. É porque a gente teve um adversário que soube fazer o bloco de marcação. Ele ficava fazendo aquele balanço de um lado para o outro de uma forma muito precisa. Até pela lentidão que o Botafogo trocou certos passes, você percebia que o Universitário estava muito à vontade dentro do campo. Foram poucas as vezes que o Botafogo gerou algum incômodo na primeira etapa. Mas as mexidas do Arthur Jorge no intervalo foram absolutamente essenciais justamente para que a gente pudesse construir esse placar no segundo tempo. E tem a entrada do Eduardo, que no fim das contas fez muita diferença, tá? O Eduardo circulou por todo o campo, gerou muito jogo, esteve sempre atento àquela movimentação que ele precisava fazer para se projetar para a grande área. E eu também vou mostrar isso aqui para você, porque realmente é uma parte fundamental dessa
desse desenho tático que o Botafogo teve, né? Os caminhos que a gente foi buscando para poder encontrar a vitória. O Eduardo acabou, inclusive, marcando 2 gols. Diga-se, foi fundamental para a gente poder ter construído esse placar. Vale destacar aqui também uma outra declaração do Arthur Jorge dizendo que não tem essa de ganhou, é um alívio. Não, não tem essa. Não vejo como alívio. Foi uma consequência do trabalho. Fizemos coletivamente um jogo interessante. Foi consequência do bom jogo dos atletas em uma partida difícil. Foi importante vencer para entrarmos novamente nas contas desse grupo da Libertadores. Agora sim, Fogão, vamos destrinchar lances interessantíssimos desse confronto entre Botafogo e Universitário com vitória do Glorioso por 3-1. Já já eu volto. Vamos lá, Fogão, vamos começar aqui por um lance de uma construção de jogada do Botafogo, ainda no primeiro tempo. Você vai observar aí que o Damian Soares está com a posse da bola, ele tem o passe óbvio, que é você dar no corredor, o próprio Luiz Henrique está se movimentando para poder receber essa bola na ponta, e o Arthur Jorge está apontando a jogada também para o Damian. É um detalhe interessante aí que eu fiz questão de sinalizar. Só que o Damian Soares ele vai escolher o passe que não era o óbvio. Ele vai escolher o passe por dentro. E o Luiz Henrique, ele vai fazer um giro com um toque só na bola, que já vai colocá-lo em condição de se projetar em direção à grande área. Observe a movimentação do Eduardo nesse lance, tá? E eu vou mostrar aqui várias situações onde a movimentação do Eduardo foi muito bacana, para você poder entender como o Eduardo, ele dá opções para os seus companheiros. Então fica de olho aqui no Eduardo nas imagens que eu vou mostrar. Nesse lance aqui, o Luiz Henrique ele passa para o Júnior Santos. O Júnior Santos, quando recebe essa bola, ele gira para a perna canhota. Tem a possibilidade de batida, você percebe aí que fica aberto para ele poder tentar a finalização. Só que aí o Júnior, ele decide fazer o corte. E quando ele faz esse corte, os 3 jogadores de marcação que estão ali, ó, tentando fazer um movimento de bloqueio, eles vão ficar vendidos. E olha o Eduardo aqui pelo lado direito, continuando a subir. Observa atentamente o que vai rolar agora. Ó. O Júnior fez o corte. No momento que o Júnior fez o corte, abriu o corredor para ele passar para o Eduardo. Mas o Júnior aqui tentou a finalização, tentou decidir. Mas se ele tivesse tido essa percepção da movimentação do Eduardo, a gente teria a chance de ter feito o primeiro gol no fim do primeiro tempo. Então foi um lance bem interessante aqui, que eu fiz questão de destacar, porque essa movimentação do Eduardo de acompanhar o desenrolar da jogada, de não parar ali na intermediária, é absolutamente fundamental e você vai perceber como isso fez a diferença em outros lances também. Vamos para o próximo aqui, ó. Nesse lance daqui no começo do segundo tempo, o Savarino tocou a bola para o Luiz Henrique e o Luiz Henrique percebeu a movimentação do Eduardo que está sinalizado aqui. Você repara que eu marquei ali no campo de jogo um espaço que tinha para ser explorado. E o Luiz Henrique tenta encontrar o Eduardo dessa maneira, só que a bola vai mais curta e o Eduardo vai disputar essa bola pelo alto com o zagueiro do Universitário. Você vai reparar que no momento que o Eduardo vai disputar essa bola, o Júnior já começa a se projetar. Pela própria linguagem corporal dele, você percebe que ele está no movimento de aceleração. O Eduardo consegue desviar essa bola e aí vem o detalhe importante para o gol ter acontecido. Mais uma vez o Eduardo, que faz o passe para o Júnior, ele se projeta. Isso é uma característica do jogador. O Eduardo constantemente busca ler a situação para poder pisar dentro da grande área. E agora que ele fisicamente está recuperado, a gente pode de repente voltar a ter uma versão do Eduardo que vai fazer isso com constância. A gente estava sentindo falta desse Eduardo, né? Que tem essa constância de toda hora aparecer, de toda hora ser uma alternativa para que os seus companheiros possam dar o passe, né? Possam gerar essa jogada. O Júnior fica com essa bola, ele consegue fazer o movimento, conforme vocês sabem, e dentro da grande área o Eduardo acaba finalizando como se fosse um centroavante. Outro ponto aqui que vale destacar é um lance muito bacana do gol do Luiz Henrique, um golaço onde ele dribla o goleiro, um driblezinho de futsal ali, passando o pé por cima da bola, matou o goleiro naquela jogada. Mas observa a origem desse lance. A posse da bola está com o Universitário. E repara como a marcação do Botafogo está encaixada. O Júnior está voltando lá da grande área e vai ser uma peça importante nessa movimentação. Quando o Gregory percebe que o passe vai ser dado no jogador que está na frente dele, você sabe que ele vai fazer um movimento de pressão. E é um movimento intenso, tá? O Gregory faz uma movimentação aqui super interessante para poder chegar e desarmar o atleta. E quando ele consegue esse desarme, a seguinte situação acontece lá na frente da grande área. Você percebe que o Júnior está concluindo o movimento de retorno dele. Nesse momento aqui ele está em condição de impedimento. E o Luiz Henrique está num posicionamento ali onde ele vai ter as costas do zagueiro para poder atacar.
Mas observa também a própria movimentação do Eduardo. Ó. Quando o Savarino fica com essa bola, repara na linguagem corporal do Eduardo. O Eduardo ele faz o movimento de atacar o espaço e ele vai acompanhar a jogada mais uma vez. O Luiz Henrique faz a movimentação no sentido de explorar as costas do camisa 3, daquele zagueiro cabeludo, né, que eu disse, inclusive, que não é nada demais e isso ficou bem comprovado. É um zagueiro que não passa a menor confiança, na minha opinião. O Júnior está fazendo um movimento de retorno, justamente para poder entrar em condição, e isso daqui causa a dificuldade de tomada de decisão do próprio defensor. Quando você tem um jogador voltando da condição de impedimento e um outro atacando o espaço, o que o zagueiro faz nessa situação? Fica realmente difícil, né? E daí sai o gol, o passe do Savarino no Luiz Henrique, o Eduardo acompanha a jogada, mas a gente acaba fazendo ali o 2-0 no momento importante da partida. Nesse outro lance aqui, que vai acabar gerando o terceiro gol do Botafogo, eu quero destacar para você onde o Eduardo se encontrava na origem do lance, que é um bicão do Lucas Halter para cima. Tá? O Lucas Halter vai dar um chutão para cima e o Eduardo tá na intermediária, cara. Só que ele vem acompanhando a jogada e quando o Matheus Ponte ganha a disputa pelo corredor lateral, ali na ponta, o Eduardo vai acelerar. Percebe aí pela linguagem corporal dele, nessa imagem que eu estou mostrando, que ele começa o movimento de aceleração e ele continua esse movimento de aceleração, né, para poder entrar na grande área, receber esse passe do Matheus Ponte e fazer o gol. Então foi mais um lance onde o Eduardo fez a movimentação, acompanhou o lance, acompanhou a jogada e isso acabou sendo essencial para que a gente pudesse ter um lance perigoso. Um outro ponto que vale destacar aqui é esse daqui, ó. O Savarino está com a posse da bola, e o Savarino vai encontrar Matheus Ponte e repara no que vai acontecer na movimentação do Eduardo e do próprio Savarino. Os dois vão se projetar para dentro da grande área. E quando o Matheus Ponte ele recebe esse passe tabelando com o Júnior Santos, quem é que está lá dentro para receber o passe? O Savarino e o Eduardo, mais uma vez. São dois jogadores que têm essa característica dentro do elenco do Botafogo, tá? Você repara que tinha outros atletas aqui na disputa. Tá? Tinham outros jogadores acompanhando o lance. Mas quem de fato se projetou foi o Savarino, foi o Eduardo. Então fica esse ponto aqui positivo. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar para você. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Essa análise no fim aqui mostrando vários lances, né, que são importantes para a gente poder entender como que a vitória foi construída. Lembre-se, daqui a pouquinho eu estou de volta com o Fala Fogão Shorts e também a partir de 1h05 da tarde com a nossa tradicional live da hora do almoço. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.